Bem-vindo a mais um episódio do Brobot Podcast. Hoje estamos honrados com a presença do Ronaldo Gomes, o Ronaldo da Rodomeu. Bem-vindo, Ronaldo. Eu que agradeço. Agradeço aí o convite e vamos conversar. Muito bem. Ronaldo tem uma longa jornada aí, viu? Apesar da aparência, que parece que tem pouca idade. Quantos anos no TRC? 35. 35 anos no transporte rodoviário de carga. Que coisa, hein? Muito bem, hoje nós vamos falar um pouco sobre a história da Rodomeu e principalmente insights para você, transportador ou gestor de frotas, que existe a possibilidade de passar por um M&A. Como foi o impacto para ele, para a família, durante o processo e depois da aquisição pelo grupo JSL. O Ronaldo é bastante experiente em governança empresarial, mega experiente em gestão de custos e redução, e hoje nós vamos juntos aqui aprender com ele. Muito bem, Ronaldo. Então, para a gente começar, conta um pouquinho da história, como começou a Rodomeu, 35 anos você no transporte, a Rodomeu com quantos anos hoje, em 2025? Rodomeu hoje tem 54 anos. Muito bem, Completar, segunda aliás, geração. 54 anos em outubro desse ano. A Rodomeu começou com o pai, né? Dirigindo o seu próprio caminhão. Ele era açougueiro junto com o pai dele, meu avô. E por um bom tempo, fez 18 anos, ele resolveu se aventurar com o caminhão e fazia viagens ali na cidade. E costuma falar que ele carregava, como chama, entulho de um lugar para o outro, né? As pessoas pagavam para tirar o entulho do lugar e também para colocar em outro. Então ele fazia esse trabalho inicialmente, depois foi trabalhar em frigorífico, o frigorífico fechou, aí ele foi uma fábrica de papel. E foi aí que a coisa começou, porque passou-se 6 anos esse processo, ele já tinha 6 caminhões, e aí numa dessas empresas de papel, foi adquirida pela Klabin na época, ainda em Piracicaba até hoje, e aí exigiu que formalizasse como CNPJ. E aí que foi constituída a Transportadora Rodomeu. Essa tem 54 anos, que mais 6 anos de transporte o pai tem, então completaria aí 60 anos no transporte. E ele dirigiu por mais 5 anos, total de 11 Uau. na vida dele. Depois a coisa foi crescendo, foi necessário ficar na administração do negócio. E aí, Muito bem. E de onde veio o nome Rodomeu? Rodomeu, meu avô chamava Romeu. Então, rodo de rodoviário, muitas empresas têm esse Uhum. início rodo, e meu de Romeu, então ficou Rodomeu. Muito bem. Então, no início foi para transportar. Claro que essa história, com muito mais detalhes, ele conta, mas transportava de tudo, entulho, ele transportava no frigorífico, era osso, ia para São Paulo para fazer farinha, é o que era da época, né? Isso tem muitos anos, né? Passaram por Então, diversos passou segmentos. por diversos segmentos. E qual foi o segmento que mais marcou assim a trajetória da Rodomeu, que mais deu visibilidade? A história da Rodomeu, a maior parte dela, ela vinha do fracionado. Aquele fracionado antigamente, ela era tanto o comércio como a indústria, o fracionado da indústria. Com esse fracionado, que era mais São Paulo, Piracicaba, nesse trecho, aí foi conseguindo entrar nas indústrias, que já fazia fracionado, e aí começou a fazer o Atibaldo, o produto acabado das indústrias. E aí foi tomando forma. Mas eu diria que grande marco da Rodomeu foi quando ela decidiu dar foco nos negócios. Isso já não estou falando de uma história tão antiga também agora. Quando esse fracionado ele começou a se automatizar demais, ganhou muita automação, isso lá atrás, e aí nós ficamos um pouco para trás nessa questão de acompanhar esse mercado. Nós fazíamos do mesmo jeito que fazia antes. Isso tomava um custo muito alto, onerava demais a operação. E aí nós decidimos fazer nichar, falar, não, eu tenho que fazer algo onde a barreira de entrada é maior. Aí nós fomos, já transportava pouco, mas era um produto perigoso, e aí nós fomos deixando uma coisa, foi um desafio bastante, eu falo que foi um marco, porque nós fazíamos o fracionado da indústria e fazíamos o transporte da indústria, e em algum momento nós quisemos deixar de fazer o fracionado. Aí como que o cliente ia aceitar esse rompimento? Aí foi de uma forma bem administrando com cautelas, a gente conseguiu, aí já, nesse momento a gente já tinha bastante análise de dados para poder apurar se dava prejuízo ou lucro aquela operação e ela dava prejuízo. Foi difícil a convencer,
o pai na época que aquilo não dava mais dinheiro. E aí, depois com muito trabalho, né, muito estudo, levantamento de dados mesmo, a gente conseguiu provar e aí foi fazendo a ruptura. Alguns clientes demorou mais, outros menos. E aí a gente foi mais para o produto perigoso. E aí é uma barreira de entrada maior na época. E aí foi tomando aí a Rodomeu foi ganhando mais espaço no mercado nesse segmento. E aí que a Rodomeu cresceu bastante. Muito bom. Com relação à complexidade, né, de atender cargas de produtos perigosos, quais são os principais indicadores que vocês têm que acompanhar? O que que vocês precisam de fato fazer de lição de casa que é essencial para poder crescer nesse segmento? Assim, no transporte, a gente tem vários segmentos hoje, não é só produto perigoso, mas se pegar a minha história, eu diria assim que não é muito diferente. Quando você tem o foco na segurança, ele é o principal trabalho que você tem que ter para transportar produto perigoso, porque não dá para você transportar uma carga perigosa, uma carga inflamável com um motorista despreparado. Então você tem que ter um bom equipamento, né? São alguns pilares, mas tem que ter um motorista bem treinado, bem preparado, de fato. E aí, e quando você faz isso para um segmento, para os outros fica mais fácil. Então, assim, segue essa linha, né? Não tem muito o que diferenciar. Claro que o produto perigoso você tem lá licenciamento, você tem algumas preparações, documentação, você tem que ter uma habilidade em alguns pontos que te diferenciam no mercado, mas que te dá um diferencial, na verdade. Então, esse é o principal. Quando você vai para uma carga comum, uma carga geral, por exemplo, ele é mais fácil. Algumas operações chegam a ser até mais complexas na carga geral do que o próprio produto perigoso, porque às vezes é uma operação 24 horas, você abastecer uma linha de montagem, essa complexidade muitas vezes em alguns contratos com multas, que alguns riscos que não são nem riscos rodoviários, estou falando de riscos contratuais. Você tem que ter uma performance melhor, você tem que atender o cliente da melhor forma possível. E aí isso você tem, cada operação é uma operação. Aí você desenha a operação e aí você coloca as pessoas responsáveis para aquela operação. E aí a coisa vai fluindo. Você vai, com o tempo, vai ganhando maturidade para fazer operações diferentes, né? Só, por exemplo, nós fizemos, não fazemos mais, por vários motivos, mas assim, nós fizemos por 12 anos o transporte das escuderias da Fórmula 1. Então, Que é responsabilidade. uma complexidade enorme na questão de ter os ativos ali para pouco tempo fazer o transporte. E vários, nossa, se for falar de Fórmula 1 aqui, a gente fica o dia inteiro, mas é bastante complexo e eu cito essa operação. Muitas vezes, até hoje, alguns clientes sabem, pedem que alguns amantes da Fórmula 1 quer saber de detalhes. Até hoje isso ainda acontece. E já faz aí, eu acho que eu diria que 4 anos, mais ou menos, 3 ou 4 anos que nós deixamos de fazer. Mas tem um fator curiosidade em cima disso que é bem legal. Talvez foi a carga mais valiosa que já foi transportada. Se for contar, com certeza sim, mas se for contar em uma única carga em cima de um caminhão, não foi. Tá. Porque a Fórmula 1 nos abriu alguns mercados de transporte de shows e eu diria que a carga e nos levou esse cliente nos levou para uma operação, foi um transporte de um fugiu o nome. Obra de arte? Exato, uma obra de arte de aço. Vou abrir os nomes aqui porque era sigilo na época, não vou falar agora, mas meu, o negócio era surreal, passava de quase 20, 30 milhões Uau! na época. Que legal. E você foi assistir a Fórmula 1 naquele ano? Nos anos que você. Cara, eu fui alguns anos, mas a operação ficava lá 24 horas, não tinha condição de. Eu participava da questão comercial e algumas operações, as primeiras nós fomos para entender bem como que funcionava, para poder precificar, para poder Ah, sim. organizar mesmo. Mas o evento em si, a corrida ali em Interlagos, porque deve ser muito prazeroso para o transportador quando ele vê o produto que ele transporta em ação, né? Então, seja um produto no supermercado, ele poder segurar lá um pacote da Sim. Barilla, por exemplo, e falar, ó, teve Não, um dedo meu é bem aqui, legal. né? A gente, eu acho bem bacana que às vezes você vai visitar um cliente e ele tem um monte de produto. E na recepção tem uma prateleira que tem lá os produtos. Aí você olha e fala, nossa, eu conheço, já há muitos anos você conhece um produto desse supermercado e você não sabia, muitas vezes, que aquele cliente produzia. E é legal, nossa, eu que transporto. É isso aí. Eu falo que eu tenho um chilique de vez em É quando. bem A legal. gente vai sempre aqui pela Bandeirantes para São Paulo.
E a gente vai apodando, né? Os caminhões dos nossos clientes o tempo todo. E dá uma alegria muito grande pra gente, né? Poder estar em contato e falar, ó, tem um pedacinho da Brobot aqui. Esse caminhão eu sei que nós que monitoramos as multas. E para você ter vivido a experiência da Fórmula 1 do outro lado da mesa, deve ter sido bastante prazeroso estar lá, depois Sim, sim, acompanhando não, a é bem corrida e falar, legal. ó, se não fosse a minha operação, talvez Não, é bem legal, é essa bem corrida legal. não tivesse acontecendo. Muito bom. E com relação aí a uma empresa de mais de 50 anos, né, Ronaldo? Como que você julga a questão da cultura da Rodomeu? Porque dizem que a estratégia, né, é almoçada pela cultura, que não adianta ter a melhor estratégia do mundo que a cultura atropela. Como que você viu dentro de tantos anos o que mudou e o que a Rodomeu assim é essência? Então, pode parecer estranho, mas se eu falar para você que mudou alguma coisa em relação à cultura, tá errado. Pouco se mudou e, inclusive, a diretriz é que não se mude, né? Eu acho assim, uma coisa que conectou bastante do que vinha na gestão familiar com a gestão hoje do grupo é a simplicidade, né? Eu acho que isso sempre foi uma marca muito forte da Rodomeu. Nós tínhamos, claro, como família, restrições de recursos, como a grande maioria das empresas de transporte. Então nós sempre tínhamos que fazer e exercitava fazer muito bem, o fazer mais com menos. Então quando você tem um dos valores da companhia hoje, da JSL e Grupo Simpar, é o nosso jeitão, né? Eu me identifiquei muito com esse valor e sempre falei isso já há 4 anos que a empresa foi adquirida pela JSL, que o nosso jeitão revela muito aquilo que a Rodomeu tinha. Eu costumava falar assim, não, esse é o nosso jeito Rodomeu de ser, porque às vezes aqueles funcionários mais novos que vinham de empresas maiores, não, porque nós temos que fazer assim, assado. Eu falo, ó, calma, nosso jeito de fazer é esse. E às vezes a simplicidade, mas a simplicidade quer dizer, não é aquela coisa de fazer, aqui é tudo simples. Não, é a simplicidade no sentido de fazer mais com menos, otimização de recursos, fazer bem feito, estar tá próximo do cliente, né? Conhecer o cliente, conhecer a dor do cliente para você realmente resolver, tá junto. Então é nessa linha. Então essa simplicidade, voltando um pouquinho, né? Acho que a gente vai voltar aí, voltar um monte de Sim, vez. sim. Aí voltando um pouquinho na história da Rodomeu, eu, enquanto adolescente, meninão, acompanhava meu pai nas visitas em São Paulo. E aí, com o tempo, o cliente foi também reduzindo a idade de quem nos atendia. E aí a conexão da conversa foi, eu entrava mudo, saía calado nas primeiras, depois eu começava a falar um pouco, meu pai falar menos, até que ele deixou de ir, né? E aí a conexão com o cliente não fazia mais sentido. Pessoa mais de idade com pessoa mais nova. Então, assim, ele sempre citou que esse jeito simples de ser as pessoas. Depois meu pai deixou de ir, e alguns clientes que eu continuava visitando, sempre, inclusive os que visitavam a empresa, saíam de lá falando assim: nossa, que adoravam meu pai, o jeito dele de se comunicar, o jeito simples de falar, o jeito simples de resolver as coisas, sem muito rodeio, sem muito falar bonito e fazer pouco. O negócio era fazer realmente o que falava, mas de forma simples. Então, assim, ter uma empatia com o jeito de ser. Isso eu sempre é, preguei que isso deveria ser mantido. E quando você vem fazer parte de um grupo grande, uma Simpar, que tem um valor lá, nosso jeitão, essa conexão, nós, Rodomeu, tô falando eu, mas o time que estava na Uhum. Rodomeu, que passou por essa aquisição, se conectou muito bem com esse nosso jeitão. Porque nós já tínhamos o nosso jeitão particular de ser. Foi bem legal. Interessante, porque deve ser um desafio muito grande para alguém que está pensando em vender a empresa, saber de fato, né, quais são os valores, os princípios, quem está do outro lado da mesa, qual que vai ser o choque de gestão que vai acontecer aqui, se isso acontecer e quando acontecer. Como foi esse momento antes da venda, né? Como começou essa conversa com a JSL, com a Simpar e durante o processo, né? Como que estava assim, o coração dividido? Daquela história de, pô, tem um legado familiar aqui, mas tem uma oportunidade na mesa. Como fica a cabeça do gestor, do proprietário, diante de uma possibilidade de M&A como aconteceu com vocês? Com a JSL, iniciou esse processo de contato com a Rodomeu em 2007, quando a JSL adquiriu uma empresa na cidade também, a antiga Lubiane. Tá. Naquela época, eles incorporavam as empresas dentro da JSL, diferente do modelo atual, que cada empresa segue sozinha. E então existia uma expectativa de como ia ser.
Então, para nós da família, que sabíamos que estávamos lidando com uma possível venda, é bastante desafiador, porque você tem que conter a questão que alguns assuntos acabam ficando represados, porque você está vendendo a empresa, outros assuntos você tem que ser mais rápido. Você começa, por mais que você não queira parecer o processo que você está passando, é inevitável que os seus líderes mais próximos comecem a perceber alguma coisa. Você começa, em alguns momentos, a sair de louco, né? Por tomar decisões estranhas, mas no primeiro momento, esse primeiro contato frustrou-se, não seguimos com a negociação. Teve um segundo mais simples, um bate-papo, uma conversa que também não seguiu, acho que talvez uns 5 anos depois, 7 anos depois. E depois agora em final de 2019, começo de 2020, um pouquinho antes da pandemia, quando começou o processo e acabou sendo concluído em maio de 21. Então assim, é extremamente desafiador você querer falar e não poder, saber que você contar para alguém facilitaria muito a parte do processo. São inúmeras situações bastante desafiadoras de passar. Não é fácil. Eu lembro que, cara, você fica maluco, porque você tem que trabalhar para a empresa e você tem que trabalhar para o processo, né? Eu fui muito feliz porque eu consegui uma pessoa de fora da família e o aprendizado é assim, das outras vezes, ele contava para um, para outro. Essa vez, nós não contamos, foi um tratado da família, não contamos para ninguém. Eu diria para você que nem minhas filhas no começo não souberam no processo. Então, assim, e aí acabou se concluindo. É bem desafiador mesmo, é maluco o negócio. Mas desculpa, o raciocínio eu perdi um pouco, mas eu consegui uma pessoa de fora da família, de muita confiança, nós conhecemos essa pessoa, acabou trabalhando, estava vindo trabalhando conosco numa consultoria, e naquele momento a empresa não estava pensando em vender. Eu estava vindo de um processo de treinamento, de uma imersão, e a gente estava buscando profissionalizar a empresa. Nisso, teve uma ligação e o processo começou. E aí eu falei, já era a terceira vez. Então eu falei, para isso dar certo também vai ser, vamos lá, vamos tocar. No momento nem era tão interesse, mas foi se tornando interesse na medida que foi evoluindo o bate-papo, que vimos que aquilo, daquele momento, era um momento diferente para ambas as empresas e poderia dar certo, tinha mais chance de dar certo agora do que das outras duas vezes. Mesmo diante da pandemia ali explodindo, a possibilidade que vocês viam era que aquilo era mais factível do que antes. Sim, eu acredito que o fato de ter pandemia ou não pandemia não alterou os interesses das empresas em seguir com a negociação. E acabou concluindo depois, em maio de 21, ainda meio que saindo da pandemia, meio depois que tomou um pouco. Segunda né? onda? Segunda onda e tal. Mas acabou concluindo. Muito legal. E do ponto de vista de choque de gestão, assim, que você ficou no negócio, né, após a conclusão aí do M&A, o que você percebeu, né, de um grande comprador entrar numa empresa familiar? O que teve de choque de cultura e choque de gestão? Eu diria que eu esperava um envolvimento maior no sentido da participação e decisões. Mas o que é bem legal, o que me faz eu estar lá até hoje, fez 4 anos agora, em maio, é a liberdade de fazer o negócio. Você é colocado como dono do negócio, você é responsável pelo seu negócio, você tem que trazer receita, EBITDA e lucro. Então, assim, só isso, por si só, trava eu fazer uma venda qualquer sem resultado. Então, e o que mudou no dia a dia? A Rodomeu é uma empresa familiar, apesar dela ter um tamanho significativo, ela pecava um pouco em governança, em controles mais robustos, principalmente financeiro. Na empresa familiar, isso leva de uma forma mais tranquila. Era eu, meu pai, meu irmão e minha tia. Então era muito mais simples. Quando você precisa reportar isso, você precisa criar mais robustez do controle. E foi isso que aconteceu. Mas o detalhe foi que aconteceu com o sistema que eu já tinha. Que nós já tínhamos. Então não houve assim, precisa ter esse equipamento, precisa ter isso, precisa ter aquilo. Não. Isso não aconteceu. Nós resolvemos da forma que nós já fazíamos e colocamos uma energia a mais naquilo para trazer o que precisava ser feito. E para que os números da Rodomeu subissem de forma reportada para a JSL. Então, assim, foi isso que aconteceu. É claro que existe uma cobrança para o crescimento, existe uma renovação de frota como não se via em família, a questão de CAPEX, uma capacidade de investimento
incomparável. Então, assim, tudo isso foi transformando ainda mais a Rodomeu, que aumentou mais de 200% o Uau. número dela. Então, assim, em 3 anos. Estamos no quarto ano. Como qualquer crescimento, cresceu muito rápido. O ano passado a gente ficou mais arrumando a casa. Esse ano a economia está um pouco mais desafiador. Mas nós seguimos fazendo um crescimento anual. Temos o nosso orçamento, estamos seguindo. Graças a Deus, estamos em linha com o orçamento. E que conselho você daria, Ronaldo, para alguém que quer vender a empresa, quer vender a transportadora para um grande grupo? Olha, acho que são poucas empresas compradoras, né? Acho que naquela época a gente recebia muito contato de fundos de investimento, mas empresas que compram realmente hoje no mercado são muito poucas. Acho que o conselho que eu daria é assim, eu acho que nós fizemos isso, como qualquer empresa, nós tínhamos os pontos fortes e os pontos fracos. Cara, a primeira coisa, falar que os pontos fracos são esses. Já escancarava os problemas que tinha. Tá aqui, ó, esse é o problema. Vamos seguir? Até porque tinha experiência de 2 vezes que frustrou. Falei, ó, quer seguir, mas é isso. Esse aqui é o meu problema. Esse aqui a gente resolve, esse é mais difícil. Vamos seguir? Não, vamos seguir. Então, assim, é fazer da sua gestão, do seu negócio, da empresa, de forma eficiente. Né? É não mostrar os números que você tem para mostrar. Porque não adianta, um processo bem feito, o número seu que não é bom, ele vai aparecer. Existem tantos cruzamentos de informações, para mim foi uma faculdade o processo, aprendi muita coisa. E não adianta, é melhor você olhar primeiro, você não perde tempo, mostra o que você tem, de ruim e de bom, evidente, né? E ali você já se resolve se você segue ou não. Porque se achar, né, que você em algum momento vai esconder algo que não vai aparecer, esquece. Não, isso não vai rolar. Você vai frustrar o negócio, perder o tempo. E principalmente, uma coisa de altíssimo risco é não vazar a informação. Porque se isso vaza para o mercado, O cliente fica sabendo, né? principalmente cliente. Nós tivemos, não tem muito tempo, uma empresa foi adquirida depois, mas houve 3, 4 anúncios que era fake news, que ela tinha sido vendida. Cara, e isso, eu tinha cliente em comuns, e se você viu o movimento do cliente, cara, isso é péssimo. É péssimo para a empresa. Então, cara, você tem que conter essa informação muito sigilosa com a liderança da empresa ou com a parte da família e realmente não deixar vazar. Isso aí é péssimo para o negócio. Legal. E mostrar seus números. Ser transparente desde o início. 100%. Você falou que foi uma faculdade para você o processo, né, de M&A. Mas como que você se mantém atualizado, né? Em 35 anos, a gente pode falar que o que você já tem de experiência, de legado, é incrível, né? Mas hoje, assim, 2025, como que você faz para se manter atualizado com tudo que acontece, para focar até, né, questão de conhecimento envolvido com o seu negócio? Eu diria que falar de 35 anos, eu lembro até quando eu estava na faculdade, né? Você tem que buscar um livro de sucessão familiar na biblioteca, você tem que buscar algumas informações extremamente restritas, né? Hoje é muito mais fácil se manter atualizado. Eu não sou muito de redes sociais, mas eu tenho elas e sigo algumas pessoas que têm os valores que eu gosto de ver. Eu não vejo qualquer um mesmo, mas assim, que tem assim, conteúdo importante, conteúdo bom, e você tem as informações. Eu leio bastante, então assim, eu me atualizo dessa forma. Ô, Ronaldo, do ponto de vista de gestão, né, quando a gente fala de governança, quais são os principais pontos e o que que você já fez nesse sentido que causam impacto de fato? Por exemplo, redução de custos. Aí nós estamos falando de um assunto que, né, é muito amplo, mas e ele é diário. Né? A redução de custo ele é diário, né? Falam que redução de custo já tem um livro, né, que é que nem unha, toda semana você tem que cortar. Cara, mas é a verdade, né? Eu acho que a receita você tem que buscar cada vez mais, cada vez melhor, mas se você e você tem pouco controle sobre a receita, mas você tem controle muito maior sobre os seus custos. E aí existe uma divisão. Eu controlar meus custos, eu estar de olho no meu custo, eu vender que eu olho os custos, mas infelizmente, e não não estou tirando a minha responsabilidade, mas eu acho que muitos empresários negligenciam custos. É fato. Eu acho que eu já tive minha fase de negligenciar muito, e você tem que ter essa ruptura. Porque quando você fala, não, eu olho para o pneu, eu tenho gestão, eu tenho controle. Cara, se fosse, realmente fosse controlado,
Eu vou chutar um número aqui, não tem esses números, porque eu não trabalho com consultoria. Mas você certamente, você tem aí em 70, 80% das empresas, você entra, você vai lá ver o controle de pneu, você vê a oportunidade. Então, assim, a pessoa implanta, o dono da empresa implanta, o gestor vai lá, faz, gasta uma energia, passa um tempo, e, infelizmente, pouquíssimo tempo, aquele controle, aquilo que de fato ele buscava em resultado com o controle, não vem. Né? Assim é a telemetria, que muitas empresas instalam a telemetria e vendem que tem a telemetria. Isso não é uma verdade, porque a quantidade de informações que uma telemetria pode trazer para te dar de informação, que você reverta isso em resultado, economia, é enorme. E as pessoas não exploram isso como deveria. Porque quando você instala, você tem um custo fixo, já tem um custo. Para você olhar isso, você precisa colocar gente. Agora, as IAs, né? Tem muita gente já olhando para isso. Mas esses recursos às vezes são negligenciados. Às vezes não coloca mais gente, porque vai ficar mais caro, acreditando que aquela informação, estando dentro da empresa, ela vai resolver o seu problema. E não vai, porque se ela não for tratada, ela não vai resolver. E aí é o grande problema das empresas. E não estou falando que a minha não era. Uhum. Nós tínhamos muito, mas a gente bate muito nessa tecla. Nós temos reuniões quinzenais de indicadores. Aí nós mudamos um pouco essa sistemática de reuniões para ter um pouco mais de produtividade e ser mais eficiente. Por exemplo, eu não gosto de ver o número do indicador. Eu gosto de ver as ações que estão sendo feitas para aquele número melhorar. Para que aquela reunião seja de fato eficiente. Então, assim, quando você olha um indicador num gráfico, num relatório, aquilo não quer dizer nada. Né? Muitas vezes, ainda quando você se aprofunda naquilo, no racional de como aquele número está vindo para você, cara, tenho certeza que você encontra erro. Você encontra equívocos. Você encontra que aquele número que você está vendo não é uma verdade. Isso numa grande maioria. Né? Então, assim, no consumo de diesel, que é o maior custo nosso, onde mais tem dinheiro, você encontra inúmeras formas de melhorar aquele controle. Então, assim, os amigos transportadores, a gente senta numa roda ali, tá batendo papo, então você tem oportunidade de todo lado, porque ninguém, na sua maioria, não tô falando ninguém, trata os custos como deveria ter. Sempre tem uma oportunidade. Sempre. Chega a ser engraçado quando na maioria das pessoas, os empresários falam, eu tenho isso, eu controlo assim, eu controlo. Cara, mas ele tem o sistema para controlar, colocou lá o sistema, colocou energia, colocou dinheiro, investiu, tem gente, mas não de fato aquilo acontece como deveria. Eu acho que é uma dor enorme de muitos transportadores. E quais projetos, assim, né, você já pilotou ou já esteve à frente que trouxeram de fato redução de custos, que foram projetos que você vê que foram um sucesso, assim? Eu posso dizer para você que no próprio pneu, eu dei o exemplo, mas é uma coisa que nós passamos a fazer totalmente diferente. Nós temos na questão de suprimentos, compras, os relatórios, os indicadores, você monitorar isso semanalmente é imprescindível, porque você começa a ver as formas de comportamento que o gráfico, os números vão trazendo para você. Mas principalmente quando eu gosto muito de entender o racional daquele número. Uhum. Eu não aceito o gráfico, eu não aceito o número. Eu tenho que entender o racional, porque às vezes a pessoa que inventa algo traz ali e aquilo não é legal. Então, a partir do momento que eu entendo, eu mudo muito os gráficos, os BIs hoje, eu relutei muito, né? Como eu falei, a Rodomeu era uma empresa muito simples e não tinha um BI. E aí o pessoal mais novo que vem, não, por um BI, eu falei, me traz o valor certo no papel de pão, que daí eu libero para fazer um BI. Porque eu gastar uma energia num BI para olhar um número ruim, para mim não faz o menor sentido. Qualidade do dado, né? Eu cheguei a visitar empresas, modelos assim, nossa, que lindo aquela sala, As telas. 10 TV assim, parece o mundo do mercado financeiro. Mas aí começa a discutir, os números estavam ali tão ineficientes quanto os meus. Aí, eu preciso melhorar outra coisa, eu preciso ir para outro caminho, para outro lado. Eu sempre bato nessa tecla. Meu caminho é esse. Então, assim, é claro que não são. Se alguém for na minha empresa, vai encontrar oportunidade. Estou dizendo aqui que eu faço melhor. Não, longe disso. Mas eu acho que esse caminho de olhar o número de fato, como ele é, o racional, como ele está vindo, como está sendo apurado, como está sendo coletada aquela informação lá na ponta, como o carinha está medindo lá o pneu, a banda do pneu, porque às vezes o cara mal treinado lá joga tudo fora aquele número que você está tomando decisão lá na frente. Então, assim, tem que olhar de fato. E às vezes eu apareço na área para olhar.
né, fazer uma crítica tal, para saber se aquele número lá realmente eu estou olhando algo sério. Então isso é no Legal. combustível, isso é no pneu, isso é na manutenção, cara, isso é, corre a empresa toda. Essa questão da qualidade do dado é algo muito, muito interessante. A gente teve casos aqui na Brobot de transportadores que na primeira conversa ele falar um número, de que era o número que ele tinha no BI dele, de quanto ele gastava com multas, e que a hora que a gente olhou o número de placas versus o valor, cara, é impossível. É impossível você ter só isso de multa. Tanto que, meu, isso não é um assunto relevante. Ou pago 20 mil reais de multa por mês, perto desse volume de placas, é irrelevante. De fato, 20 mil reais é. Mas a realidade é que 20 mil chegava para ele. O problema era que tinha um centro de custos que ele pagava, que era a documentação do veículo, PVA e licenciamento, e que aí vinham as multas para ele, junto com o IPVA e licenciamento. Mas no BI não aparecia como multas, aparecia como custo de documentação. E aí, a hora que a gente foi cavocar, nós descobrimos, mas lógico que é só 20 mil, porque as suas multas estão aparecendo lá no licenciamento, que é o pior cenário. Multa no licenciamento, perdeu o desconto de 20 ou 40% para pagar antecipado, tomou a multa por atraso de pagamento, mais 1% de correção monetária e mais a NIC. Então o número que ele achava que era 20 mil reais era mais de 40 mil reais por mês, na média. Mas o indicador que ele tinha não era um indicador confiável. Então é muito relevante mesmo o que você falou, né? A qualidade, o racional que está por trás dos números para poder de fato tomar decisão. Porque eu concordo com o transportador que fala, cara, multa não é um problema. Gastando 20 mil reais uma frota relevante Tá dessa, bom, né? meu, não quero nem perder tempo com esse assunto. Mas o problema é que o Kinder Ovo estava lá. E uma hora ele chega, né? É. Ah, e hoje a gente tem uma liderança que já faz essa leitura e facilitou bastante também, né? Eu não fico correndo todos os pontos. A gente conseguiu aí uma trajetória, acho que uns 2 anos, porque tudo demora mais do que a gente gostaria, e conseguir fazer, alterar os fluxos das informações, dos principais custos da operação, e para que esse número venha de forma confiável. Então, Uhum. assim, e hoje temos lá os BIs, é engraçado que tem lá monitoramento e todo mundo olha e aquilo o pessoal se autocobra em relação àquilo. Então tem sim também Legal. os benefícios. Eu fui convencido disso, né? Depois que os números estavam sendo trazidos de uma forma confiável. E claro, a ferramenta é um espetáculo. E agora estamos aí no mundo das IAs aí, buscando acelerar os processos e reduzir custos de novo. É isso aí. Com relação, Ronaldo, à gestão de pessoas, o que, que você diria da importância disso dentro do transporte? Nós não fazemos nada sozinho. Hoje, cada vez mais precisamos de pessoas. Quando nós falamos de todos esses processos, tudo que nós estamos falando, ou seja, precisamos de pessoas mais capacitadas. E nós temos alguns programas de incentivo de pessoas. Acho que trazer os jovens para a empresa, retê-los na empresa e esses talentos da nova geração é um desafio enorme. Mas tem várias coisas que o RH bem desenvolvido, que é uma área que nós fazemos uma. Aliás, quando você está dentro de um grupo, você ter um grupo como exemplo, um grupo grande como a JSL, assim como outras empresas do grupo, assim como a Rodomeu tem outras empresas que também foram adquiridas, você faz um benchmark o tempo todo. É como uma consultoria o tempo todo. Então, assim, você aprende muito com as outras empresas. Esse é um dos ganhos bastante relevantes quando você faz parte de um grupo. Boas práticas é compartilhado o tempo todo, apesar de que muitas delas nós nos concorremos, mas boas práticas em cursos elas são compartilhadas e nós desenvolvemos nosso RH muito em razão disso, aprendemos muito, então tem boas práticas, bons exercícios que são feitos em prol de reter os funcionários, programas de incentivos, então isso, claro, isso é uma área que está em evolução muito rápida e atrair e reter essas pessoas é um desafio, mas é possível e a gente vem fazendo bastante trabalho. Eu posso dizer, eu fazia um café com diretoria um tempo atrás e nós paramos. Já tem um bom tempo isso. E estamos retomando agora. Inclusive, essa semana é o primeiro. E é legal, porque não estamos ali para resolver todos os problemas, mas a questão de dar voz ao trabalhador. Nós vamos receber alguns motoristas, pessoas da operação, e algumas pessoas da operação e administrativo. É um café, uma coisa simples, mas dá voz ali. E aí, a pergunta que nós fazíamos na época, eu pretendo continuar, é assim: o que a Rodomeu tem que ela não pode deixar de ter e o que você mudaria na Rodomeu? Então, assim, isso abre o bate-papo. Então, assim,
é você aproximar, dar valores, porque os motoristas estão cada vez mais longe. Existe aí uma dor do transportador, que é treinar os motoristas, que ele nunca está. Ele chega numa viagem, você quer colocar ele numa sala para treinar por 2 horas. Vai assimilar pouca coisa. E outra, você tá, imagine, você chega cansado numa viagem, vou para casa. Não, eu vou passar por um treinamento. Não é legal. Então nós temos um aplicativo também que passa os treinamentos para esse aplicativo, ele faz na hora que ele acha melhor. Então é um avanço bem legal, mas aquela aproximação do motorista é algo que a gente está fazendo agora, retomando. Tem outras ações também, que eram algumas dores ali de fluxo de informação na manutenção. Estamos fazendo uma mudança bem legal para poder deixar o motorista mais à vontade, que o time tem sido treinado para ter uma empatia maior, tanto quando atende o motorista e ele está na estrada, pô, você não sabe as condições que ele se encontra. Então, nós temos que ter um exercício de empatia muito maior para dar o suporte a quem está lá fora. Então, assim, isso nós estamos passando por esse momento agora e batendo nessa tecla muito forte. Então, assim, é algo que é um trabalho bem, bem bacana e temos que reter esses profissionais, né? Não é fácil, não. Ainda mais no momento que falta motorista, falta bons profissionais e temos aí o pessoal que gosta de trabalhar em home, então é um desafio enorme. E alguns benefícios, algumas empresas têm colocado, nós fizemos isso em algumas áreas, pelo menos um dia na semana como home. Pô, mas é um benefício, não é de folga, é de home. Então tem Sim. todo o monitoramento, mas o pessoal mais novo vê isso como essencial. Então, se você tem isso, você acaba tendo um diferencial. Então, tem sido legal. Fizemos um período de laboratório nesse sentido, mas o negócio pegou e tá bem bacana. É legal que vocês têm essa mentalidade aberta para ouvir as pessoas Não tem e como não absorver, né? ter. Ou você tem, né? Porque lidar com pessoas, você precisa atender, eles precisa satisfazer a vontade deles. Você tem que suprir uma expectativa. Né? Então, as pessoas criam uma expectativa de crescimento na empresa. Muitas vezes a gente sempre buscava profissionais quando abriu uma vaga fora. Hoje a gente olha para Pra dentro e dentro. isso tem dado certo. Legal. É bem legal. Tem várias práticas, como eu disse, que Que foi veio já. buscada no grupo, que nós não praticávamos. Estávamos aí gatinhando nessa questão do RH mesmo, ali, valorização de pessoas, como eventos, datas festivas. Isso a gente incorporou muitas boas práticas do grupo e hoje a Rodomeu já surfa essa onda aí muito bem. Mas sempre tem como melhorar. Legal. Eu lembro que uma vez eu te liguei, você estava num evento e você me mandou a foto do crachá, estava escrito assim, ó, inovação sem perder o nosso jeitão. Foi um evento que você estava do Grupo Simpar, que essa frase eu nunca mais esqueci. E reflete bastante tudo que você está comentando aqui, né? Com relação a essa questão do M&A em si, olhando o passado da Rodomeu, olhando o momento que está hoje, né? E o futuro? Como que você vê assim o transporte rodoviário de carga em 20, 30 anos? Olha, 20, 30 anos É tempo demais? nós vamos alucinar algumas ideias futuristas aqui, mas eu acho que a automação vai chegar num nível, né? A gente já fala de caminhões autônomos, carros autônomos é uma realidade. Não sei se aqui nas rodovias nossas os caminhões autônomos vão ser possíveis. Mas em 20, 30 anos já faz a gente acreditar que sim. Eu imagino algo assim. Mas o nível de automação, ele cresce muito rápido. Eu acho que não tem como não olhar para isso de forma rápida, até porque ser simples, nosso jeitão, que eu já mencionei aqui, fazer mais com menos. Tá, a automação tem tudo a ver com isso, né? Você consegue economizar recursos em função de automações. A gente já tem praticado muita automação com robôs e algumas atividades administrativas, isso é fato, já é uma realidade já há algum tempo. Mas eu diria que as torres de controles, automações com programação, cliente, a gente já tem algumas coisas, dar alguns exemplos que me vem na cabeça aqui, por exemplo, um cliente emite uma nota lá, e o sistema reconhece uma tabela, tem uma programação, e sai lá a emissão do CTE, automática, ninguém põe a mão. Essa emissão do CTE vai deixar de existir, estamos aí em vias disso, mas assim, então muita coisa que vai acontecer. Existe um programa nosso lá que é o meu sem papel.
Mas ainda a gente tem, a gente monitora a quantidade de impressões por pessoa, por área e tal, e tem lá uma brincadeira de reduzir isso. É uma brincadeira porque não chega a ser um custo Sim. relevante, mas é mais a mensagem, né? Que eu acho mais interessante. Mas tem algumas situações legais ainda que impedem de não ter o papel, né? Nós abordamos alguns clientes para vir conosco em quatro mãos, para não emitir, ou não imprimir algumas coisas. Foi super bem vista, mas aí o jurídico falou, não, não, eu prefiro que seja assim, sabe? Porque tem a legislação assim, tem interpretações que poderiam, que não poderiam, e na dúvida não. Então, assim, essas barreiras no futuro, mais, talvez não 20, 30 anos, como você perguntou, mas algo muito aí atrás da porta, eu acho que isso já tá, vai ter muita coisa acontecendo nesse sentido. E o preço do diesel no futuro? Como que você imagina? Eu, eu imagino que uma tabela de frete deve ser separada do diesel. Uma coisa é frete, outra coisa é diesel. E a hora de emitir, como nós temos tantas automações, e é tão possível fazer isso hoje, o preço compilar o preço do frete com o preço do diesel que está no dia. Aí gera lá o percentual que aquele diesel representa do frete e sair lá o preço. E aí toda uma robotização, uma customização para fazer essa conferência. E em matéria de tecnologia, não tenho nenhuma É, novidade que eu estou falando aqui, mas é ficar essa questão. Alguns clientes, toda vez que publica na ANP, características, né? aí você tem que esperar até o dia 20, aí retroage, outros não retroage, outros precisam de 3 meses, outros ainda têm contratos de um ano sem. Cara, é Sim. coisas malucas. Num cenário, vamos lá, 2023, foi maluco os movimentos do diesel. Agora está em vias de começar de novo, tal, enfim, não vamos politizar a conversa, né? Mas eu acho que teria que ser assim, ter uma coisa separada. Não faz sentido ser junto. Até porque o risco está para os dois lados. É que o transportador está com risco maior, porque o diesel representa muito mais para o transportador do que o diesel representa para o embarcador. Uhum. Mas o risco está dos dois lados. Muito bem. Com relação à falta de motoristas, como que você vê essa questão da nova juventude não estar interessada, né, em estar no trecho? Como que você vê isso daqui 20 anos? Olha, eu acho que é cíclico, né? Eu acho que isso deve se resolver. Se você olhar historicamente o que aconteceu na Europa, mais nos Estados Unidos, a classe sofria a mesma situação e passou a ter uma valorização maior. Isso, mas até isso acontecer é um processo. Eu acho que esse processo ele já se iniciou. Só que se arrasta nessa fase há muito tempo. Então, nós tivemos um evento agora, eu não estive, mas duas pessoas da empresa esteve num evento, se apresentou alguns gráficos dos números dos motoristas do Brasil, né? Então, motoristas profissionais do Brasil. E as faixas onde concentra a maior parte dos motoristas, ela só migrou, ou seja, estão ficando mais velhos. E não houve muitos entrantes. Então, quando você olha para um futuro não muito distante, o que isso vai acontecer já é uma das maiores assuntos na roda. É um problema. É um problema. E precisa ser resolvido. Vai resolver aonde? No transportador? Com certeza ele é o responsável direto. Mas é os embarcadores. É uma cadeia toda que tem que resolver esse processo. Que é remunerar melhor. Remunerar melhor. A onda de terceirização, agregamento, foi o que aconteceu lá fora. E é uma onda que está hoje aqui. Assim, eu acredito que daqui a muito tempo, isso é um ponto que vai se resolver. Como qualquer negócio, né? Qualquer mercado. Né? Nós estávamos falando já um pouco antes. O mercado que está em ascensão, vai mais gente, todo mundo vai para lá. Aí muda o outro mercado, todo mundo migra para cá. É uma questão, eu acho que isso é cíclico. Mas que de fato existe um problema crônico, existe, né? Que não se cria-se rodovias novas proporcionalmente ao que se coloca de veículos novos e não tira velhos na rodovia. Isso é um problema político, né? Então, você vai pernoitar, né, com o controle de jornada do motorista, os motoristas precisam pernoitar. Você rodar no período final de tarde, começo da noite, nas rodovias, você vai ver dos postos, você vai ver que não tem lugar de parar.
Então, existe, o problema vai muito além. E aí tem os riscos, né? Dependendo de onde você para, se você não consegue um bom lugar para parar, você está suscetível a um assalto, alguma coisa, a um roubo de alguma peça no caminhão. São coisas que acontecem e normalizamos esse problema. Esse é um grande problema. Então, meu pai fala muito isso, o pai não incentiva mais o filho a ser motorista de caminhão. Na época do meu pai, os caminhoneiros compravam os caminhãozinhos e davam para o filho. Fato. E ali ele começava a estimular ele a ser motorista de caminhão. Isso já não acontece mais, pelo contrário. Filho, vai estudar, você não vai ser motorista de caminhão. Porque os riscos são maiores. E é uma classe que está sofrendo com isso. Mas eu acho que sim, isso deve se resolver. E não me parece que isso vai demorar muito, não. Agora chegou numa parte da nossa entrevista, Ronaldo, que é o ping-pong. Vamos lá. Responde o primeiro nome que vier à sua cabeça, tá certo? Tá. Vamos lá. Ping-pong, Ronaldo Gomes Rodomeu. Volvo ou Scania? O mais barato. Próprio ou agregados? Agregados. Pneu, Goodyear ou Bridgestone? Depende da aplicação. Goodyear. Goodyear. Recapear, sim ou não? Sim. Sigra ou Maxtrack? Maxtrack. Frota própria ou locada? Locada. Dá vamos aí. Muito bem. Agora de volta às perguntas. Hoje no Brasil, o ministro dos Transportes é o Renan Filho, né? Que mensagem você gostaria de passar para ele, se tivesse a oportunidade de reunir com ele? Eu acho que eu não vou falar isso com tanta propriedade, mas eu não vejo que o transporte tem bons representantes no Congresso. Né? A classe do transportador não tem. Se eu olhar um pouco para trás, tinha até a ônibus, tinha até um outro empresário, muitas vezes até deputados que estavam ali, circulando ali, mas o transporte, eu não salvo engano, nós não somos muito bem, não estou dizendo que tem alguém ruim, não me parece que tem muitas pessoas da nossa área nos representando no Congresso. Então, o que eu diria para ele é olhe por nós, né? Que é um segmento que move o Brasil, já se provou por inúmeras vezes, né? Se o caminhão para, o Brasil para. Então, não deveria negligenciar tanta falta de estrutura, tanto problema crônico que o transporte rodoviário do Brasil sofre. Tem algum conselho que você gostaria de dar para ele? Se você estivesse no lugar dele, o que você faria como alvo? Rodovias. Investimento em rodovias e investimento em infraestrutura. Muito bem. Ronaldo, queria que você deixasse uma mensagem, primeiramente, para um jovem, por que ele deveria ser motorista? Se eu for dar um conselho para um jovem, virar motorista. Eu acho que meu pai foi motorista. E eu conheci outras pessoas que passaram pela profissão motorista. Tem um amigo meu que é advogado, mas ele foi motorista por muitos anos. Você vê neles a paixão pela época que era motorista, né? Meu pai já inúmeras vezes falou que quando motorista, ele tinha uma vida, ele era muito mais tranquilo quanto motorista do que quanto empresário, né? Ele conheceu muito do Brasil todo sendo motorista. Esse amigo, ele fala, você vê ele contar a história, é uma paixão que ele tem de conhecer o Brasil como ninguém, nós, turistando, vai conhecer. Sim. Como tem vários, né? Toda profissão tem o lado positivo e o lado negativo, mas tem sim o lado muito bonito da história. E hoje, né, as máquinas que eles dirigem são sensacionais, né? Sim, sim. Qualidade hoje, em comparação... Conforto, tecnologia, sim, né? Isso é extremamente relevante nos dias de hoje. Sem dúvida. E que mensagem você diria para um transportador, para um gestor de transportadora? Que conselho que você daria para ele aplicar imediatamente e colher resultados em curto prazo? Conselho, olha, não acredite nos números que chegam hoje para você. Isso é bom mesmo. Por mais que a gente ache, né, que o nosso número, que eu estou lidando com aquele número seja verdade, não estou falando no sentido de duvidar da sua equipe, longe disso. Mas faça a rastreabilidade dos números, porque você vai encontrar oportunidade de correções e melhorias no processo. Fato.
Eu aposto muito nisso. E encontrando... E tudo isso vai reverter em custo, em economia. Então, com certeza, existe muita hipocrisia, né? Ah, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho sistema, eu tenho rastreador, eu tenho telemetria. Ah, os equipamentos, quando dá um problema, aquela coisa, você não sabe em qual equipamento que deu problema. É um empurra-empurra, uma dor do transportador. Quem é transportador que está me ouvindo sabe muito bem o que eu estou falando. Mas só ter esses equipamentos, ele é só custo. Tirar proveito desses equipamentos, ele é o que há de mais importante, conhecer a forma que você vai coletar essas informações, a forma que as pessoas imputam as informações no sistema, como que aquele número que chega para você ele é construído. Aí tenho certeza que cada um do transportador vai poder dizer, nossa, tem oportunidade aqui, posso mudar esse fluxo aqui não precisava ser, aqui está muito manual, dá para automatizar. Eu acho que tem coisa que não dá para ser terceirizada. E com o tempo a equipe, com certeza, já vai falar a sua língua e isso flui sozinho. Mas de tempo em tempo você tem que questionar os números que vem. Muito bem. Ronaldo, agradecemos muito a sua participação hoje aqui no Brobot Podcast. É sempre um prazer estar contigo. E agradecemos também aos nossos espectadores. Vida longa ao transporte rodoviário de cargas. Vida longa à Rodomeu. Se você desejar dar uma mensagem final, fique à vontade. Eu que agradeço. Não estou habituado a falar assim com câmeras, mas acho que naturalmente é o assunto que a gente vive há muitos anos. Como você falou, 35 anos, tenho certeza que se é um assunto que a gente sabe falar de transporte, de negócios, governança, acho que um pouco que eu sei, eu tentei aqui responder suas perguntas. Mas fico à disposição, quem quiser saber um pouco mais, estamos aí para poder colaborar e ajudar os amigos. Muito bem. Muito obrigado por tudo. Eu que agradeço. Um grande abraço.